partir dessa aula, eu vou mostrar para vocês como se programa algoritmos em Python numa área chamada script. Quem tem conhecimento de outras linguagens sabe que existe uma coisa chamada editor de texto, onde você faz o seu algoritmo, constrói o seu algoritmo e salva esse algoritmo para ser executado diversas vezes. Até essa aula eu tinha feito com vocês algoritmos que não eram bem algoritmos, eram apenas comandos de linha na área de linha do Python. E aí pode surgir a pergunta, como que eu salvo os comandos, como que eu uso os comandos que eu já fiz? Realmente na área de linha não dá. Por isso que a área de script ela existe em todas as linguagens, que na verdade é uma área de editor de texto, onde você edita o seu programa, coloca ele para ser compilado e rodado. Tá? Então é isso que eu vou fazer nessa videoaula aqui, que é então mostrar para vocês essa área de programação conhecida como script. Tá? Então essa é uma área onde você vai escrever o seu programa. Essa é a área de console onde são mostrados os resultados ou onde você pode construir aqueles comandos de linhas que a gente viu em videoaulas anteriores. E os programas são executados exatamente numa área, nessa área de script, que você vai salvando os programas com o nome que você desejar. Tá? Então, por exemplo, aqui eu vou programar nessa área à esquerda, nesse retângulo à esquerda, programas como esse, por exemplo, onde você tem variável, você tem as linhas de comando, você tem as entradas. Então, por exemplo, uma entrada externa a um programa é um input. Se essa entrada externa a uma variável que você está adotando, por exemplo, o lado esquerdo é sempre a variável, o lado direito é a sua entrada. Se eu tenho uma entrada com números inteiros, eu uso int na frente do input. Tá? Os comandos das aulas anteriores que a gente tinha visto são os mesmos, ou seja, o print para imprimir. Esse é um programinha básico onde você entra com a idade, calcula a partir do ano que você está menos a idade, você sabe qual a idade da pessoa. Né? Então você pode entrar com a idade e descobrir que ano que ela nasceu. Se você for usar ferramentas matemáticas, você deve fazer a importação de bibliotecas, como a gente viu nas videoaulas iniciais. Então, por exemplo, a Math é uma biblioteca de matemática onde você tem que importar. No caso de uma equação um pouco mais complexa, você tem que você deseja fazer uma entrada com números reais, a entrada na frente do input deve ser do tipo float, ou seja, número flutuante, com casas com ponto de flutuante. Ponto flutuante são números reais, números com casas decimais. Tá? Então, números inteiros na frente do input a gente usa int. Números reais, na entrada externa, a gente usa um float. Tá? Então, como que fica a programação na área do script no Python? Eu vou fazer aqui, então. Bom, primeiro, a área de comando, como está aqui, você pode aumentar, como já mostrei antes. Né? Então, Ctrl Shift+, você aumenta aqui o seu comando de linha. Do lado esquerdo, você pode ir criando aqui com esse, parece um papel em branco. Você vai clicando, ele vai criando programas aqui em cima, tá vendo? Eu já tinha um programa criado, crio outro, né? Você vai criando. E aí você escolhe qual programa você quer executar ou qual programa você quer programar. Então, de início, vem sempre uma mensagem quando você cria um comando aqui, de criar script novo, ele já sugere para você um nome, tá? Para você enxergar melhor, também aqui você pode usar a mesma coisa, Ctrl Shift+, que eu estou fazendo aqui. Né? Ele vem com umas informações de qual o autor, quando foi criado e assim por diante. Isso tudo você pode apagar, tá? Pode deletar, marca e apaga. Então, do lado esquerdo você tem as linhas, do lado direito tem o nosso console, onde a gente já viu em aulas anteriores, aqui o explorador de arquivos, e você deve abrir sempre um arquivo aqui com a pasta, um arquivo que eu já criei lá fora, né, uma pasta chamada teste, uma pasta de cada aula ou cada exercício que você está fazendo. E aí você seleciona. Tem que estar ativado alguma pasta aqui, porque senão ele vai salvar na raiz do seu computador, e aí para você achar o teu programa fica difícil. Tá? Bom, feito isso, você tem então aqui as linhas, aqui o console, aqui o explorador de arquivos, que não tem nada no meu caso, porque a gente não fez programa nenhum, e aqui os comandos que a gente vai devagarinho passando para vocês. Tá?
Uma coisa que existe em todas as linguagens é comentário, ou seja, você quer comentar como funciona o programa, quer comentar como faz um exercício. Bom, no Python existe duas maneiras. Uma delas é você usar o hashtag, tá? Quando você faz um hashtag, ele já deixa com uma cor um pouquinho mais diferenciada da cor normal. Ele está mais um cinza claro, no meu caso aqui, tá? Isso aqui você pode escrever qualquer coisa. Então, por exemplo, esse é só um exemplo de script, né? Isso não vai interferir absolutamente nada no programa, ele vai passar completamente batido. Se você tiver mais do que uma informação que você quer dar, então ao invés de hashtag, por exemplo, você quer escrever assim, esse é só um exemplo de script, e quer continuar escrevendo embaixo que é um exercício simples de Python. Aí existe uma jogadinha que é você chegar aqui, ó, e colocar 3 aspas, não é apóstrofo, tá? E no final da onde você quer encerrar esse comentário, fecha com 3 aspas, tá? Com isso, você indicou para ele que isso aqui é só um comentário, uma anotação do seu programa, tá? Ou seja, você está apenas um lembrete do que você está fazendo. Isso não impede que você continue usando o hashtag para fazer informações extras. Então, aqui começa o meu programa, tá? Tudo isso é uma informação, tá? Então aí você pode começar a programar. Vamos supor que eu queira entrar com o número e subtrair de um determinado outro número. Então eu vou colocar aqui que x, vou entrar com um número inteiro com o input. E no input eu vou deixar uma mensagem aqui, entre com o valor de x. Tá bom? Bom, então fechamos parênteses, dei um enter. Observe que aqui ele fica mostrando um alerta para a gente quando tem coisas erradas. No meu caso, o que faltou? Que ele está com um alertazinho ligado aqui, ó. Se vocês repararem, eu esqueci de fechar o apóstrofe. Então veja que quem está fazendo isso é uma coisa chamada de compilador. É ele que detecta os erros ou a palavra-chave que você está usando de forma correta ou não, tá? Então aqui, ó, se eu der um enter agora, ele vai dizer para mim, ó, entre com o valor de x. Agora tem um outro alerta dizendo que, olha, não foi usado isso aqui ainda, né? Então, int, input, no input eu estou entrando quero entrar com o valor de x, né? E agora eu vou usar esse valor de x para alguma coisa. Então, por exemplo, y é igual a 20 menos x, tá? Dou um enter aqui no input, na entrada, e vou querer fazer uma determinada operação com esse y, por exemplo, imprimir ele, rodar ele de alguma forma, tá? Então, eu vou colocar aqui um print x, vírgula y, para imprimir x e y, tá? Tem uma outra coisa aqui, que ele continua ainda com o alerta ligado, porque isso é um perigo no Python, tá? Toda vez que você tem um alerta, é bom você observar o que está sendo de errado. No caso aqui, ó, ele já sinalizou para mim que ele está usando o X, beleza, mas o alerta está ligado ainda. Isso é uma coisa que eu particularmente não gosto no Python, que você não pode deixar um espaço em branco, exceto em alguns casos, entre a margem e a variável. Ele está reclamando disso aqui, ó. Tá vendo? Então não pode ter espaço em branco em nada entre a margem e a variável. Tá vendo que sumiu o alerta aqui, ó? Sumiu o alerta que estava aqui. Então, se você der um espaço em branco e não for algum comando que necessita do espaço em branco, olha lá, ele já está sinalizando para mim. O compilador do Python entra só dizendo, opa, tem uma coisa errada aí. Tá? Então, no caso aqui, estava errado o meu espaço em branco. Então, eu tive 2 erros aqui. O primeiro erro que eu esqueci de fechar com apóstrofe, isso é uma entrada tipo texto. E o segundo erro que estava todo mundo deslocado de um espaço na margem. Quando você está com hashtag não tem problema, e quando você está com o comentário com as 3 aspas também não tem problema. O problema é comando de linha mesmo, tá? Bom, agora está pronto para rodar. Você vai dizer como é que eu rodo? Bom, você tem 3 maneiras de rodar. Ou você clica direto aqui na setinha verde, tá? Ou você clica na F5, F5, a função F5 do seu computador, ou você vai no executar e clica em executar aqui em cima. As 3 maneiras vai rodar o programa, tá? Então eu vou clicar aqui, ó. Só que antes de clicar, eu não salvei o programa. Ele vai perguntar para mim se eu quero salvar. Sempre, tá? A primeira vez você precisa salvar. Eu já vou salvar direto, que eu sei que eu preciso salvar esse programa. Então eu venho aqui no disquetezinho aqui, ó, o terceiro desenho da esquerda para a direita. Vou clicar aqui nele e ele vai perguntar onde que eu quero salvar isso daqui.
Eu vou procurar o diretório então que eu criei, né, que está lá num diretório que eu criei lá no meu diretório de trabalho, no diretório de aulas. Venho aqui na minha aula do Python, ó, teste, que é exatamente o que eu quero que apareça aqui. E aqui eu vou dar um nome. Veja que tem diversos formatos. O padrão dele é o PY, tá? .py. .py porque é a extensão de Python. Você não precisa colocar .py aqui, ele automaticamente vai reconhecer. Tá? Então aqui eu vou colocar, sei lá, exec1, só isso, tá? E vou salvar. Pronto, olha lá, já apareceu aqui no nosso explorador de arquivos. Ele já foi salvo, ó, o exec1 já vem aqui em cima na barra, ó, com essa setinha. À medida que você vai tendo novos programas, você pode escolher qual programa você quer selecionar. Então esse programa já está marcando para a gente que é exec1.py. Tá? Então o que está fazendo esse programa? Entra com o valor de x, tira esse valor de 20 e eu estou mandando imprimir o x que eu entrei e o y que ele calculou. Tá bom? Bom, roda, vamos rodar. Rodou. Do lado de cá, a primeira coisa que aparece é um run file. Ele está dizendo para mim onde está rodando, qual o diretório, informações do próprio Python. E aqui sim, a nossa frase que eu coloquei na entrada da variável input. Entre com o valor de x. Vamos colocar aqui 20. Né? 20 vai dar 0, vou colocar 12. Tá? Deu um enter e ele imprimiu para mim. Ó, a minha entrada 12 e o meu resultado 8. Tudo que a gente fez no comando de linha você pode fazer aqui. Por exemplo, você pode colocar aqui x igual, tá? Deixar um espacinho, vírgula no print, mesma coisa aqui, ó, y igual, tá? Para não ficar jogado apenas dois números lá. Então, agora vai aparecer x igual, y igual, para não ficar assim, ó, 12 e 8. Vai aparecer x igual a 12 e o resultado 8. Então, quando eu rodo aqui, ó, cliquei, rodei. Está perguntando o valor de x. 12, vou colocar, opa, coloquei 12 aqui. Vou colocar 12 aqui, ó. Está rodando o programa, 12. Tá? Então aí deu 12 e 8. Desenhei ele. Eu vou fazer uma coisa aqui que é interessante para vocês. Ó. Vamos supor que eu apaguei sem querer vírgula y. Como é que você faz para voltar? Se for informações muito grandes, você pode fazer o Ctrl, segura a tecla Ctrl e vai dando Z. Ó. Ele volta todos os comandos que eu tinha. Então o comando de voltar aqui na área de programação script é o Ctrl Z. Né? Segura o Ctrl Z e vai dando várias vezes Ctrl Z, Ctrl Z. Ele vai recuperando comandos que você tenha porventura apagado. Legal? Vamos fazer um outro programa agora. Então eu fiz uma entrada aqui com int, com número inteiro. Vou fazer agora um programa para calcular com números reais. Tá? Como eu mexi no programa, vai sempre aparecer um asterisco pequeno aqui em cima, indicando que o programa foi modificado. Se realmente ele foi, você vem aqui e salva ele para você não perder, apesar de que você não perde, porque toda vez que você fecha, ele avisa que tem um programa sem salvar. Tá? Para treinar, vamos criar um outro programa. Então, de novo, ó, vem aqui na folha em branco, cliquei, ele vem lá com o nome, né, sem título. Como eu já tinha feito 3 sem títulos, esse seria o sem título 4. Né? Se você não quiser ele, você pode vir apagando. Ó, tá? E eu tenho aqui o meu sem título 2. Ok? Bom, então vamos dar um Ctrl Shift mais aqui para aumentar a letra. Vamos fazer aqui um programa para calcular a área de um círculo. Tá? Então aqui, hashtag, para informação, exercício, área de círculo. Bom, na área de círculo, a gente vai precisar de uma coisa, de uma biblioteca, que é a biblioteca matemática. Então, tudo que a gente fazia nas outras aulas com import, né, aí eu tenho que fazer aqui também. Então, para importar, import, mat, e eu vou usar um SM para a gente não ficar toda hora tendo que carregar o mat para frente. Né? No caso da área, eu vou precisar da área do círculo, eu preciso do raio. Então, raio é igual. Ó, veja bem que tem um alertazinho, mas esse alertazinho não é de erro. É que você ainda não usou, tá vendo? A match foi criado, mas não usado. Ele está me alertando que eu não usei ainda. Aqui sim está dando erro porque eu não terminei de programar a linha. Então eu quero que o usuário entre com o raio do círculo. Então raio é igual. Círculo, você vai ter raio com números quebrados, números reais. Então nesse caso não pode ser um número inteiro no input. Você vai usar uma coisa chamada float, né? Que é o número real. Então, float, input, abre parênteses, entre com o raio, né? Essa é uma mensagem,
fechei com apóstrofe, ok? Dei o Enter. Agora eu vou usar o M aqui, o math, que a gente tinha importado na versão de biblioteca. E como é que eu uso isso? Eu vou criar uma variável área. Área é igual a raio vezes π r ao quadrado. Então, para usar o π, eu vou colocar o m.π. Ó, isso é interessante também no Python, que quando ele reconhece a biblioteca que você fez, nas aulas anteriores, quando eu usava o comando de linha, não aparecia essa informação. Agora está aparecendo o seguinte, ó, você está usando a biblioteca math, olha o que você pode fazer depois do ponto. Então, tem todas as funções arquivadas do que você vai usar. Eu estou usando o pi, mas poderia usar o pol de potenciação, radians de radianos, sin de seno, sin h de seno hiperbólico e assim por diante, tem um monte de outras funções. Então você não precisa ficar decorando, obviamente, todas as funções que existem na biblioteca matemática. Tá? Então a área do círculo é πr ao quadrado. Então m.π vezes raio elevado, a gente já viu em outras aulas que é o asterisco, asterisco, ao quadrado. Então a área é πr quadrado. Vamos imprimir ela, então se eu imprimir essa área, print, aqui eu vou colocar uma mensagem, área do círculo, tá? Igual, e aí aqui vírgula área, tá bom? Esse é o print que eu quero que apareça aqui. Como eu também já mostrei em aulas anteriores, você pode limpar isso com o clear, né? Ó, clear limpa a sua tela do lado direito. Vamos colocar o programa para rodar. Tem que estar clicado dentro do script para ele rodar, tá? Cliquei dentro do script, cliquei para executar. Assim, tá vendo? Eu não salvei e ele já está me perguntando, e aí, você quer salvar ou não? Sim, eu quero salvar esse programa, tá? Se você já salvou, não tem problema. Mas como é a primeira vez, ó, então eu posso vir aqui, ó, clicar, procurar onde está a minha pasta teste. Né? Então eu vou procurar minha pasta teste de novo. Ó. Então eu vim para cá. Venho para cá na aula. Python, teste. É aqui que eu quero salvar. Eu vou salvar como exec2. Tá? Não precisa da extensão, porque ele sozinho já vai colocar o ponto Y para a gente. Beleza, então agora eu vou rodar. Rodei, olha lá. Do lado direito já está perguntando para mim qual o raio. Vou colocar aqui 2.5. Veja bem que no Python não é vírgula, tá? Não é como Excel em português. Tem que ser notação em inglesa. 2.5, área do círculo, essa área total aqui. Tá? Uma outra coisa que a gente pode misturar aqui dentro desse programa é criar, por exemplo, vetor. Então eu posso importar import numpy, que a gente já viu em outra videoaula, como sny. Por que disso? Ao invés de entrar com um único raio, suponha que você queira dar para ele uma porção de raios para ele calcular os valores. Então, raio, ao invés de ser uma entrada externa, ele pode vir lá do NumPy no formato de vetor. Então, por exemplo, ny.arrange começa com o raio de tamanho 1, vai até o raio de tamanho 10, andando de ponto 1 em ponto 1. Tá? Eu criei então agora um vetor de raio. Automaticamente a área, isso é bacana no Python, ele já enxergou que o raio é um vetor, logo o cálculo com um vetor me dá outro vetor, que é a área. Então no print aqui, ó, eu posso colocar uma série, né, área, vírgula, desculpa, área não, vamos colocar o raio primeiro, né? Raio, vírgula, área. E vai sair de 1 até 10, de ponto 1 em ponto 1, todos os raios com as respectivas áreas nos círculos, tá? Então, ó, rodei, ó, tá lá, olha que bacana. Então você tem aqui, exatamente no print, o valor. Ó. Aqui é a entrada com os raios 1.1, 1.2 e assim por diante, tá? No formato de vetor. E aqui a saída. Então ele imprimiu o raio e a área desse jeito. Os primeiros aqui serão exatamente o raio que ele entrou, né? Que vai até 10. Ó. Se você puxar para cá, você vai ver que ele vai até 10, ó, até 9.9, né? Porque no Python a gente já viu que ele vai ter n-1, então foi a 9.9. E o segundo colchete aqui é exatamente o valor do raio. Uma outra coisa para melhorar essa saída seria o gráfico. E para fazer gráfico no Python, import matplotlib.pyplot. Em outros vídeos eu
já disse que eu gosto de usar esse apelido como fig, né? Então, se você não quiser mostrar raio e área como print, você pode mostrar fig.plot. Também, olha lá, olha só que bacana que ele já coloca para a gente tudo que tem dentro da biblioteca Fig. Plot é só uma delas de uma porção de outras coisas que a gente pode fazer. Tá? Então no plot eu vou colocar aqui o raio, quero ver um gráfico de raios, que são vetores, por suas respectivas áreas. Podemos modificar a cor, né? Por exemplo, você pode colocar um tracejadinho nesse gráfico com a cor vermelha e com o ozinho indicando que você quer pontinhos vermelhos em volta de cada ponto que ele tem. Tá? E bota para rodar. Então a gente colocou para rodar. Onde que ele aparece mesmo? Se você lembrar de outra videoaula, está minimizado aqui embaixo. Ó. E aí a gente tem então exatamente o gráfico que eu tinha falado. Bom, e aí você pode, se você não quiser, isso é o legal do script, que ao invés de ficar toda hora recuperando comandos antigos, você pode só vir aqui e reconfigurar. Por exemplo, eu quero ver o título, então fig.title, né, ele já aparece para você o title aqui, ó, você pode dar 2 cliques, fig.title, então área de círculos, tá? Você pode escrever fig.xlabel para colocar o nome no eixo X. Então, aqui você vai colocar raio, né? O eixo X vai ser o nosso raio. E o eixo Y, fig.ylabel, vai ser as áreas, né? Então, a área do círculo, área. Aí você roda de novo, vem aqui, F5, rodou, pronto, olha lá. Tá? Quer colocar grade? Fig.grid. Né? Então, fig.grid e automaticamente, veja bem que você não precisou salvar de novo. Né? Ele já está salvando para você. Então, estou plotando, colocando o título, nome no X, nome no Y e grade, que são o quadriculado aqui. Ó. Então, esse seria o resultado final. Tá? Aqui, na verdade, fica melhor áreas de círculos, tá bom? E aqui, áreas. Enfim, é um programinha, o primeiro programinha simples, a gente vai ter vários, mas é só para vocês saberem como que usa a área de script, que toda a programação existe. No caso, em algumas áreas, alguns programas, algumas linguagens chamam de editor de programas, outros chamam de editor de texto. Não deixa de ser a mesma coisa, editor de texto, editor de programa ou script. É o programa completo, é o algoritmo completo que você deixa salvo com algum nome para rodar quantas vezes você desejar. Legal? A gente se volta daqui a pouco.